Primeiramente, oficialmente, bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu querido aluno que vai ser militar. Semana passada, a gente começou a falar essa aula, a gente teve essa aula ao vivo, que foi a aula de primeiro reinado, a gente trabalhou o que estava acontecendo no mundo e, claro, a gente viu também toda a relação com o Brasil, viu a independência do Brasil e a gente foi até a formação da nossa primeira Constituição, a Constituição de 1824. Aula hoje a gente vai dar continuidade. Semana passada foi ao vivo e essa semana a gente já falou sobre isso. Vai ser gravada, beleza? Então vamos terminar o primeiro reinado para a gente terminar bem e você poder fazer as questões que eu coloquei na folhinha para vocês. O material tá top, tá excelente. Então quero que vocês resolvam todas as questões. Vamos lá? Vamos dar continuidade, que eu sei que você está curioso. Então vamos lá, pessoal. Eu vou abrir aqui o slide, ok? Ó, abriu aqui para você o slide. Essa parte a gente já falou, que é a Constituição, mas eu vou aumentar aqui o tamanho da minha tela. Agora você consegue me enxergar melhor. Então, vamos lá. Constituição Imperial de 1824. A nossa primeira Constituição. Vamos lá, características dela. Como a gente sabe, a Constituição foi outorgada. Uma revisão rapidinha, tá? Professor Marconi, o que é uma Constituição outorgada? Constituição outorgada, galera, é uma Constituição que é imposta. Quando o governante impõe a Constituição, ela é outorgada. Professor, lembra para mim qual o contrário de outorgada mesmo? O contrário de outorgada é promulgada. Lembra comigo? Promulgada, quando a Constituição ela é feita por uma Assembleia. A nossa última Constituição do Brasil, a sétima, de 1988, ela foi feita em uma Assembleia. Foram os deputados que fizeram aquela Constituição. Chamamos ela, então, de Constituição promulgada, porque foi feita por deputados. A nossa primeira, de 1824, foi imposta pelo imperador. Então, quando ela é imposta, é outorgada. Quando é feita em Assembleia, ela é promulgada. Sempre que eu falar sobre uma Constituição, eu vou começar sobre isso. A primeira Constituição dizia que o Brasil era uma monarquia, ou seja, o chefe do executivo é um rei. Professor, mas não era império? Calma, a gente chega lá. Então, uma monarquia, que significa que tem uma pessoa. Professor, mas eu fiquei muito curioso, qual a diferença de monarquia para império? Tá. Quando todo um povo tem um comandante, chamamos isso um líder, e este líder, o filho dele vai ser líder e por aí vai, chamamos isso de uma monarquia. Quando você tem um rei, é monarquia, beleza? Quando se vota num presidente, aí é uma república. Se tem um rei, é uma monarquia. No entanto, tem basicamente dois tipos de monarquia. Quando um homem comanda todo o seu povo, monarquia. Quando este homem pretende expandir e comandar outros povos também, chamamos de império. E como Dom Pedro I herda aquele desejo do pai dele, Dom João VI, de criar um grande império na América do Sul, o nome oficial do Brasil é Império, muito também em virtude do quanto Dom Pedro I era inspirado em Napoleão Bonaparte. Então, uma monarquia, eu falei, monarquia pode ser uma monarquia eleita, pode ter vários tipos de monarquia. A que se adotou no Brasil é um modelo tradicional, ou seja, hereditária, passa de pai para filho, e além disso, constitucional, ou seja, o Brasil teria uma Constituição. Tem um rei e ela tem uma Constituição. Professor, o Brasil era absolutista? Não. Para ser absolutista, não pode ter Constituição. Ah, tá, mas o Brasil não era liberal, né? Como a gente falou, não. Liberal é quando você limita o poder do governante. Professor, eu acho que eu estou meio boiando. Me explica esse negócio. Tinha Constituição? Tinha. Mas o governante podia fazer o que ele quisesse? Sim, graças ao quarto poder, o chamado poder moderador. A primeira Constituição ela contava com 4 poderes: o legislativo, o executivo, o judiciário e o moderador. Olha essa imagem para você lembrar. Ó, aqui o poder judiciário, o que julga as leis. Executivo, quem governa segundo as leis. Os ministros, o governador na época era chamado, como você está vendo aqui embaixo, olha, presidente de província. O poder legislativo é quem cria as leis. Esses são os três poderes. O quarto poder, que era o poder exclusivo do imperador, era o poder moderador. Dom Pedro podia fazer o quê, professor? O que bem ele quisesse. Ele podia fechar o Congresso, ou seja, o Legislativo, ele podia criar uma lei, podia cancelar uma lei,
podia escolher os ministros, podia escolher os presidentes das províncias, ou seja, o que a gente chama hoje de governador, podia revogar uma lei, podia revogar um julgamento, ou seja, o poder moderador estava acima dos demais poderes. Professor, o que é o Conselho de Estado que eu estou vendo aí embaixo? O Conselho de Estado era um seleto grupo de homens escolhidos pelo imperador que deveriam aconselhar ele toda vez que ele utilizasse esse poder moderador. Então imagina eu, Marconi, eu tenho o poder moderador, ok? E eu escolho como meus conselheiros de Estado o professor Eduardo de Química, a professora Carol de Biologia, a professora Carol de Biologia, alguns não conhecem porque não tem aula com ela, porque né, na prova não cai Biologia, mas para quem cai Biologia conhece ela. Então é o seguinte, a professora Carol e o professor Antônio de Português. Eles são meus conselheiros. Aí imagina que eu vou intervir, sei lá, vou intervir numa aula de matemática. Aí eu vou intervir na aula tal. Sou eu o poder moderador, eu posso intervir do jeito que eu quiser. Antes de utilizar o poder moderador, vamos supor que eu fosse o imperador, eu chamaria o Conselho de Estado, a Carol, o Eduardo e o Antônio, e perguntaria: vocês acham que eu devo usar ou não? Professor, o Conselho de Estado podia barrar o imperador? Não, é conselho. Um conselheiro é quem deveria aconselhar o imperador no uso do poder moderador. Professor, isso é um poder absolutista. Por incrível que pareça, parece muito, mas não é. Para ser absolutista, não pode ter uma Constituição. O Brasil tinha uma Constituição, logo não era absolutista. O Brasil era o quê? Um troço estranho. Vamos dizer que o Brasil tinha uma estrutura autoritária. Vai, anota, passa autoritarismo. Não era nem liberal, nem absolutista. Era uma mistura dos dois. Era uma Constituição que dava total poder para o imperador. Coisa louca. Como eu digo, coisas que acontecem no Brasil só acontecem no Brasil. 4 poderes, então: legislativo bicameral, câmaras, isso já caiu na ESA, isso já caiu na SpaceX, isso já caiu no Colégio Naval também. Vamos lá, lembrando, Câmara dos Deputados, o mandato era de 4 anos, tudo bem, e o Senado, o mandato era vitalício. O catolicismo era a religião oficial do Brasil, no entanto, você tinha liberdade de culto. Você, meu querido aluno, que é protestante, que é o da Assembleia, que é da Batista, ou tantas outras denominações. Imagina, nesse momento você tinha liberdade de fazer seu culto em casa, você, sua família, todo mundo ali, mas você não podia montar uma igreja bem grande, nem podia ir para a rua evangelizar as pessoas, entendeu? Se você vivesse aqui nessa época. Professor, se eu tivesse que casar, cara, casar, você tinha que casar dentro da igreja católica. Professor, mas eu não sou católico, mas só assim você ter o documento, tudo certinho, ou seja, tinham todas as regras. A igreja fazia parte do Estado. O imperador, por sua vez, detinha um poder, que eu vou arriscar aqui, chamado de beneplácito papal. Beneplácito papal é o poder de vetar o Papa. Assim, imagina que o nosso querido professor de matemática, Bandeirão, professor aqui da casa, ele fosse o Papa, tá? Eu sou o imperador. E ele, como Papa, diz o seguinte: todos os alunos, imagina, o império é o progressão, eu sou o imperador, e o Papa é o Bandeira, tá lá em Roma, tá? E ele manda: todo mundo aqui agora vai ter que fazer o cálculo da matemática 1, e o cálculo vai ser esse daqui, pá, 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 pá. O imperador, o Papa ordenou. Eu, como imperador, tinha o beneplácito papal. O que é o beneplácito papal? Podia vetar. O imperador, ele não criava as regras da igreja, mas ele podia aceitar ou vetar as regras da igreja. É como se imaginar a eletricidade. Ela vem. Cabe a você ligar a luz ou desligar no interruptor. O beneplácito papal é como se fosse uma espécie de interruptor. Sim, não, sim, não, sim, não, sim, não. O voto, cara, já caiu isso já, tá? O voto era censitário, ou seja, para votar você tinha que ter renda. Eu já expliquei semana passada os critérios para poder votar e a renda mínima era 100 mil réis. Beleza? Show de bola. Professor, essa Constituição agradou todo mundo? Óbvio que não. Essa Constituição desagrada principalmente quem? As elites. Como a gente já falou semana passada, o que as elites queriam? Autonomia. O que essa Constituição faz? Ela retira a autonomia. O projeto de Estado, que não está escrito aqui, eu quero que você anote aí, é o que nós chamamos de unitarismo. É quando o chefe, ou seja,
imperador, ele centraliza o poder na mão dele. Aí, os estados, as províncias, como eram chamados na época, não tinham autonomia. Então, ou seja, só o imperador manda. Chamamos isso de unitarismo. E, claro, as elites brasileiras vão ficar. Agora é o momento de dar rataiada. Eu quero ver se meu aluno está esperto. Dentre as elites brasileiras, quem é que vai se irritar mais? É o que eu falo. Na dúvida, se você tiver que marcar onde foi uma revolta, na época do Brasil Império, não sabe onde é, você tiver que chutar. Claro que meu aluno não precisa chutar, porque ele sabe, mas se por algum acaso você esquecer, não vai acontecer. Se tiver que chutar, chuta onde? Pernambuco. Quem vai se irritar com isso são os pernambucanos. Professor, por quê? Os pernambucanos vão achar uma afronta essa Constituição. Essa Constituição de respeito. Por quê? Porque, preste atenção, eles vão olhar e vão falar, caramba, Dom Pedro fechou a Constituinte, chamada de Noite da Agonia. Não respeitou a população. Outorgou uma Constituição. Criou o poder moderador. Aí a coisa fica feia. Pernambuco, que parada é essa? Como assim? A gente luta pela independência, a gente se mata pra cacete, para depois ficar independente. Pô, a América toda ficou independente, modelo republicano, bonitinho, beleza? Inspirado nos moldes iluministas, e a gente aqui já é uma monarquia, já é estranho. Tem um imperador, já é estranho. E o imperador ainda tem o poder moderador? Ah, não. Ah, não. A coisa foi ficando tensa, a coisa foi ficando tensa. Aí vem. Presta muita atenção. Dom Pedro, utilizando o seu poder moderador, nomeia como chefe de Pernambuco um amigo dele, não alguém que agradava a elite pernambucana. Então, tenta imaginar, a elite pernambucana ajuda Dom Pedro a fazer independência, imaginando que teria autonomia. Pernambuco se ferrou. Pernambuco se ferra, por quê? Eles não têm autonomia e Dom Pedro ainda impõe quem vai governar Pernambuco. Não. Então é o seguinte, contra a nomeação do Francisco Paz Barreto, contra o poder moderador, contra a Constituição outorgada e contra o fechamento da Assembleia na Noite da Agonia, os pernambucanos dizem, está na hora da gente fazer uma nova revolução. Professor, então esse movimento é emancipacionista? Não. Ué, professor, não, preste atenção. No período antes da independência, quando alguém tenta se separar ou ficar independente, chamamos isso de emancipacionista. Após a independência, o Brasil já é independente, presta atenção, já é emancipado. Pernambuco não é mais uma colônia, Pernambuco agora faz parte do Brasil. Então não tem mais movimento emancipacionista. Não é, professor, mas Pernambuco quer ficar independente do Brasil. Não, independente Pernambuco é. Pernambuco quer se separar do Brasil. Então chamamos isso de um movimento separatista. E por trás das ideias, você já sabe, por trás de tudo isso, tinham ideias liberais. Se é o liberalismo clássico, eles queriam uma república e queriam mudar o modelo federalista. Qual é o modelo federalista? O modelo que dá autonomia para os estados. Enfim, vamos compreender aqui a coisa, então. Os pernambucanos já souberam como fazer. Eles tinham feito a Revolução Pernambucana em 1917, eu quero que você não se confunda. Revolução Pernambucana é 1817, com Dom João, e Confederação do Equador, 1824, com Dom Pedro, tá? Anota no papelzinho aí, não esquece não dá bobeira com isso não. Às vezes a prova te cobra, porque é um período muito próximo de uma para outra, 7 anos, mais um ano no primeiro reinado, outro no período joanino. Presta atenção. O que os revoltosos queriam? Como você imaginou, proclamar uma república. Show! Se separar do Brasil. O líder, são vários líderes, mas o líder mais emblemático é um padre, Frei Caneca, né? Ou seja, ele faz parte do clero. De novo, assim como a de 17 tinha muita gente do clero envolvido, essa daqui de 24 também. Qual a diferença? Enquanto a de 17 queria se separar do Brasil, porque Dom João cobrava muitos impostos e não estava ajudando a região que estava passando por seca, esses daqui eles estão contra o modelo de Dom Pedro. Então, o que eles queriam? Presta atenção, se separar, montar uma república e mais. Eles queriam influenciar os outros estados do Nordeste a se separar também, e quando todos eles se separassem, o objetivo era formar uma confederação. Por isso que o nome do movimento é Confederação do Equador. Professor,
O que é uma confederação? Claro, eu te explico. Pensa quando você imagina o Reino Unido. Dentro do Reino Unido tem Escócia, Irlanda do Norte, beleza? Tem Inglaterra, País de Gales. São 4 países. Os 4 países possuem autonomia. São 4 países, mas eles se unem em assuntos de política externa e outros assuntos. Chamamos isso de uma confederação. Confederação é isso. Federação é quando dentro de um país os estados têm autonomia. Isso é federação. Confederação é quando países se unem, ou seja, como mais de um país fosse quase que um só. Cada um é teu país, cada um tem as suas regras, mas muitas coisas são pensadas em comum. Isso é uma confederação e o objetivo era formar uma confederação com os estados do Nordeste. Dom Pedro vai repreender o movimento, vai ser uma dura repressão, vai ser muito violento e no final das contas, depois de alguns meses, Dom Pedro ele consegue, na força, no ódio, na raiva, pacificar o movimento e um episódio emblemático é que ele manda o Frei Caneca ser enforcado. Os militares não aceitam enforcar um cara do clero, eles dizem, não, a gente não vai. Para resolver o problema, então, olha a solução mais branda, Dom Pedro manda fuzilar. Que isso, professor? O cara foi fuzilado? Sim, foi fuzilado, mas no processo de fuzilamento ficavam vários homens com armas apontadas, um tinha munição de verdade, os outros 4 só pólvora, chamamos isso de munição de fechim. Os 5 atiram ao mesmo tempo, um só tem munição e ninguém sabe exatamente quem foi que atirou. Esse é o processo de fuzilamento. É assim que. Então, vou voltar aqui para você dar uma olhada. Show de bola o processo. Logo depois, então, vamos lá. A Confederação do Equador vem depois da Constituição. Olha o Brasil, ficou independente, guerra de independência, dificuldade para negociar a independência com Portugal e Inglaterra ali, uma série de acordos obscuros ali, beleza. Porra, ficamos bem. A Assembleia Constituinte, Dom Pedro manda fechar a Assembleia. Faz uma Constituição outorgada, o Equador, boom! Acontece a Confederação do Equador, Pernambuco liderando tudo isso. Pô, professor, o Brasil era um barril de pólvora. Era. Até que outra confusão vai acontecer. Cisplatina. Cisplatina, a parte menos brasileira do Brasil. A Cisplatina era aqui onde hoje é o que hoje nós conhecemos como Uruguai, beleza? Antes disso ser Uruguai se chamou Cisplatina, antes de ser Cisplatina se chamou Sacramento. Uma região que ficou dividida. Você lembra do período colonial? Uma briga do cacete. Em alguns momentos pertencia ao Brasil, em outros momentos pertencia ao vice-reino do Prata. Lembra o vice-reino que era espanhol? Então, o Brasil ficou independente, o vice-reino do Prata também. Onde era o vice-reino do Prata, surgiram países como Chile, como Argentina, como Paraguai, enfim, entre outros. E a grande pergunta é, enquanto estava acontecendo a independência desses lugares, a Cisplatina continuava pertencendo ao Brasil. Muitos ali falavam espanhol, eles não tinham uma familiaridade tão grande com o Brasil. Durante a independência, a Cisplatina, da independência do Brasil, a Cisplatina lutou contra o Brasil porque eles não se acreditavam brasileiros, eles não sentiam que eles faziam parte do Brasil. O Brasil ficou independente, veio a Constituição, veio a Confederação do Equador e as elites do que hoje é o Uruguai, as elites da Cisplatina, falaram, cara, todo mundo ficou independente. Só que todo mundo ficou independente tendo que lutar contra as metrópoles. Nós vamos ter que ficar independentes tendo que lutar contra o Brasil. Olha que absurdo. Mas não importa. Se a gente tem que fazer, a gente vai ter que fazer. Nesse processo, então, a Cisplatina declara guerra ao Brasil. A população da Cisplatina declara guerra ao Brasil, querendo a independência. Nesse processo, presta atenção, Dom Pedro, então, ameaça invadir a Cisplatina para pacificar a revolta e garantir que a Cisplatina continuasse pertencendo ao Brasil. Durante este processo, o país que fica aqui do lado, a Argentina, protesta contra essa situação e o presidente da Argentina dá um aviso para o Brasil. Presta atenção, se você se meter
na Cisplatina. Se você não deixar eles se tornarem independentes, eu declaro guerra a você. Professor, mas a Argentina queria o bem da Cisplatina? Não. O sonho da Argentina, preste atenção, era criar um negócio chamado de Grande Argentina. Aumentar o tamanho da Argentina. A Argentina queria tomar terras do Paraguai, queria tomar para ela Cisplatina e queria tomar para ela o Rio Grande do Sul. Ou seja, a Argentina tinha um processo expansionista. Ela queria mais territórios. Como você sabe, o Brasil se chamava Império, bro. Se o Brasil se chamava Império, é porque Dom Pedro queria mais territórios. Então, Dom Pedro percebeu o seguinte: eu preciso continuar com a Cisplatina. A Argentina falou: eu preciso ter a Cisplatina para o meu lado. A Argentina fingiu: vou lutar pela independência da Cisplatina. Porcaria nenhuma, ela queria garfar. O Brasil falou: vou lutar para a Cisplatina continuar sendo minha. Só como você sabe, o Brasil estava numa crise econômica ferrada, o Brasil mal tinha exército, não tinha nada, então como é que você resolve esse problema? Dom Pedro, então, manda o ministro e melhor amigo dele, um cara chamado Chalaça, manda o Chalaça para a Inglaterra, para pegar um empréstimo com a Inglaterra para bancar isso daqui. O presidente da Argentina manda um emissário dele para a Inglaterra para pegar dinheiro emprestado. Então, a Inglaterra empresta para o Brasil e empresta para a Argentina. Professor, qual o interesse da Inglaterra? Que tanto o Brasil quanto a Argentina continuassem endividados. Como você já entendeu na aula anterior, se eles ficam endividados, eles são dependentes. Se o Brasil e a Argentina ficam endividados, eles ficam dependentes economicamente da Inglaterra, o que é bom, que é uma potência industrial e ela queria vender os produtos industrializados dela aqui na América. Começa então uma guerra que vai durar 3 anos. Para solucionar, a gente não tinha exército nessa época direito, porque o Brasil mal tinha ficado independente, então a gente vai contratar mercenários, sim, mercenário, aquele que ganha para lutar. Vamos contratar mercenários escoceses e ingleses para vir para cá. O Chalaça, um gênio, só que não, tem a ideia de espalhar pelos cartazes das ruas: contrata-se mercenário para lutar no Brasil. Necessita ter experiência, pagamento em dinheiro e terra. Aí um monte de gente que era lavrador lá na Escócia, lá na Inglaterra, querendo terra, nunca tinha lutado na vida, se inscreveu. Ou seja, quem vem para lutar no Exército Brasileiro não são lutadores, não são guerreiros, não são soldados, são, velho, camponeses. Essa guerra não podia dar muito certo. 3 anos de guerra, o Brasil perde a guerra da Cisplatina. Existe uma derrota. Quem sai como a grande vitoriosa é a Argentina. Só que presta atenção, a Inglaterra vai mediar o conflito no final e diz o seguinte: que nem a Argentina nem o Brasil devem ficar com a Cisplatina. A derrota do Brasil, tá? Que, na verdade, o que tem que acontecer é o seguinte: a Inglaterra intervém e, no lugar da Cisplatina, isso daqui se torna o Uruguai. E como o Brasil devia dinheiro, não podia falar nada, tinha que ficar quieto. Perdeu a guerra, ainda devia dinheiro. Não pagou, a Argentina também não pagou, então teve que aceitar isso daqui. E no acordo entre eles, ainda tinha a seguinte cláusula: que o Brasil e a Argentina teriam que defender o Uruguai. É assim, então, que surge o Uruguai. Quais são as guerras da Cisplatina? Guerra entre o Brasil e a Argentina pelo controle da Cisplatina. O Brasil perde, e se parar para pensar, quem é a vitoriosa é a Inglaterra, quem prestou dinheiro para os dois lados, ficou gente devendo dos dois lados, todo mundo ficou mais dependente da Inglaterra e surgiu o Uruguai, a Guerra da Cisplatina. Isso, cara, vai levar a uma grande crise do primeiro reinado. Porque você percebeu, esse governo só acontece problema, né? Então, preste atenção. Pô, do início até agora, vamos voltar aos slides aqui. Vem comigo, vem comigo. Ficamos independentes. Uau, legal. O que acontece? Guerra de independência. Pô, demora. Quando a nossa independência é reconhecida, a gente está devendo à Inglaterra. A economia não estava bem. Para piorar, Dom Pedro e as elites começam a brigar. As elites tentam fazer uma constituição da mandioca. Dom Pedro rasga e fecha o Congresso. Impõe uma constituição, a outorgada de 1824. Pernambuco protesta. Acontece a Confederação do Equador. Tem que Dom Pedro mandar as tropas para lá, sendo que ele não tinha tropa. Um ano depois,
Começa a guerra da Cisplatina. Não tinha dinheiro. Pega mais empréstimo, mais crise econômica, mais dívida. A situação era o quê? Crise econômica. Então, preste atenção. O Brasil ficou independente num cenário de crise. Num cenário de derrota da Cisplatina. Aí começa a Inglaterra a chegar e pressionar. Dom Pedro, você vai ter que pagar isso. Não, mas eu não tenho como pagar. Como é que eu vou pagar isso daí? Eu não tenho dinheiro para pagar, não, cara. Me cobra, não, cara. Eu não tenho dinheiro para pagar, não. Então a Inglaterra chega, tá bom, Dom Pedro. Não quer pagar, a gente aceita que você não pague. Mas lembra que você prometeu pra gente que você vai acabar com o tráfico negro? Eu lembro, mas não tinha. Então é isso. No ano de 1831, você tem que acabar com o tráfico. 1830 ou 1831, o tráfico negreiro tem que acabar. E aí é o momento que as elites começam a olhar, falam: ô, peraí. Porra, a gente queria autonomia, o cara não dá. Bola fora. O cara, quando tem uma revolta no Brasil, mata todo mundo. Olha o que aconteceu na Confederação do Equador. Guerra externa, a gente perde. A gente é uma porcaria de um império que só perde guerra. Império é para conquistar terra. Pô, a gente não tem autonomia. Quem manda é o imperador. E o imperador ainda perde guerra e ainda está na crise econômica? Não, pelo amor de Deus. Não dá. Para piorar, a gente manteve a independência unido, aguentou esse tal de Dom Pedro para manter o tráfico negreiro, para manter a escravidão, e este cara promete acabar com o tráfico. Pô, a gente comeu o pão que o diabo amassou, aceitou uma constituição imposta, aceitou unir o Brasil, sendo que a gente, né, não se dá muito bem, a gente fez tudo isso pela escravidão, e esse cara fala que vai acabar com a escravidão. Ah, não, vamos protestar contra o imperador. Para piorar, piora. Dom Pedro, velho, ele tinha um poder moderador, ele podia fazer o que ele quisesse, mas ele extrapolava. Dom Pedro morreu com 36 anos. Sabe quantos filhos? 49, cara. Dom Pedro tinha filho para tudo quanto era canto. Dom Pedro era um animal, meu irmão. Não podia ver uma mulher na rua que já ficava nervoso, cara. O cara não podia ver uma mulher, rapaz. Era tão louco isso, tão louco. Dom Pedro tinha um amante. Nessa época era comum homens terem amante. Mas a galera fazia na maciota. Dom Pedro não, cara. Dom Pedro tinha um amante, cara. Só pra você ter uma noção. A Domitila, que eu falei lá na aula de independência, né? Ele transformou a mulher Marquesa de Santos. Sabe para quê? Pra mulher. Ele transformou a amante dele na dama da esposa dele. Então imagina você a esposa de Dom Pedro e a tua dama, ou seja, a pessoa que tem que te aconselhar, a tua amante, para a mulher ficar dentro da casa. Ele botava o filho dele dentro do casamento para brincar com os filhos das amantes. O cara teve filho, presta atenção, ele engravidou a irmã da amante dele. Detalhe, cara, o cara engravidou mulher de ministro, cara. O cara não perdoava ninguém, cara. O cara rifava os ministros dele toda hora, brigava com todo mundo. Detalhe, cara, aquilo tava uma coisa feia. Andava de mão dada com a amante. Assim, brasileiro é do carnaval, é da forma, tudo tem limite. E as pessoas começaram a falar, cara, que mau exemplo. Sabe, as mulheres repudiavam Dom Pedro nesse sentido, mas elas repudiavam, mas repudiavam de dia e de noite saíam com ele. Mas, enfim, as mulheres casadas que não dormiam com o Dom Pedro repudiavam o cara. E aí o seguinte, olha isso, aí só piora. Aí as manchetes de jornal, ó, porrada. 1826, Dom João morreu. Segundo a lei de Portugal, Dom Pedro tinha que ser rei. Mas como é que ele vai ser rei de Portugal, que ele era rei do Brasil? Pessoal, não, tranquilo, pô, Dom Pedro não vai se meter nisso, não. Ele mandou a filha dele para representar ele em Portugal. Isso, professor. O cara botou a filha dele para ser rainha de Portugal, mas ele não era imperador do Brasil? Ih, professor, isso começou a pegar mal. Aí começou a rolar uma fofoquinha que Dom Pedro queria unificar o Brasil com Portugal de novo. Talvez o Brasil voltasse a ser uma colônia. Aí junta tudo isso que eu acabei de falar. O povo foi ficando puto, o povo foi ficando com ódio, o povo foi ficando com raiva. Para piorar, o irmão de Dom Pedro, Dom Miguel, ele deu um golpe de Estado, se tornou rei de Portugal. Dom Pedro não tinha nada a ver com isso. Ele pegou um empréstimo com a Inglaterra, com o Brasil, estando em dívida, para mandar um grupo de mercenários lá para Portugal para lutar pelo trono português pela filha dele. Como é que ele está lutando pelo trono português se ele fez a independência do Brasil? É aí, nesse momento, os brasileiros dizem: chega. Os jornais começam a criticar abertamente o presidente.
Entre eles, o dono, o cara, o principal nome contra Dom Pedro, este homem aqui chamado Líbero Badaró, passa a ser perseguido por Dom Pedro I e ele é assassinado. Ele é assassinado, ao que tudo indica, um amigo de Dom Pedro é quem matou. E o que o Dom Pedro faz? Em vez de mandar investigar, ele usa o poder moderador para abafar. Então, é o momento que as elites falam, chega, não dá mais, a gente tem que tirar esse cara. E aí começa protestos contra o imperador, protesto contra o imperador, protesto contra o imperador. Nesse processo, o imperador sai do Rio e vai fazer uma visita a Minas Gerais. Quando ele chega lá, ele é vaiado. Fora! Assassino! E ele viu que aquela popularidade toda do homem de 1822 já não era mais a mesma de 1831. Tinha gente conspirando para matar o imperador. Tinha gente conspirando para fazer o Brasil uma república. Ué, professor, mas as elites não queriam manter o Brasil unido para garantir a escravidão? Pensamento das elites, já que a gente não vai garantir a escravidão, que se dane. Pelo menos a gente mata o imperador e vira uma república. Ele foi ficando assustado. Quando ele estava voltando para o Rio, os portugueses ficaram com peninha dele, tadinho de Dom Pedro. Resolveram fazer uma festinha para ele, dia 13 de março de 1831. Os brasileiros não aceitaram uma festa para Dom Pedro. Os brasileiros, então, foram atrás dos portugueses e a porrada comeu no bairro de São Cristóvão. Terminou com um jogando garrafada na cara do outro. Esse episódio ficou conhecido como Noite das Garrafadas. Os brasileiros já não aceitavam mais que portugueses mandassem no Brasil. Afinal de contas, quem fez a independência era um português. Dom Pedro, então, vai percebendo a situação caótica. Ele chama de volta o José Bonifácio, conversa com Bonifácio, conversa com os generais, e os generais dizem para Dom Pedro a seguinte coisa: cara, tu tem duas escolhas. Você continua e o Brasil vira uma guerra civil, ou você toma uma atitude inteligente, vai embora. E ele resolve tomar uma atitude inteligente. A mulher dele havia morrido de tristeza pelas traições. Ele não conseguia governar o Brasil. Nada estava acontecendo como ele queria. Então, no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro abdica do trono em função do seu filho, que seria depois chamado de Dom Pedro II. Lembro como se fosse hoje. Ele abre a porta do filho, da casa do filho, do quarto do filho, de madrugada, para acordar o filho e dizer: olha, meu filho, papai está indo embora. Nunca mais você vai ver papai. Mas ele, na hora que vai chamar o filho, ele não tem coragem de chamar o filho e sai. Dias depois, ele manda uma carta para o filho dele. Bota assim, carta de despedida de Dom Pedro I para o filho dele. E de chorar. A primeira vez que eu li essa carta, eu chorei. É muito triste. Dali, nunca mais Dom Pedro I ia ver o filho dele. Nunca mais o filho dele ia ver o pai. O menino só tinha 5 anos de idade. Esse menino teria que depois governar o Brasil sem nunca mais ver o pai, que o pai dele vai para Portugal e vai morrer e nunca mais ele vai ver o pai de novo. E ele, a mãe, ele havia perdido. Nesse momento que Dom Pedro abdica, depois seria, olha, lá atrás Dom Pedro II chorando, ali é Dona Amélia, a segunda esposa dele, porque a primeira, Leopoldina, morreu, e aqui os homens mais importantes do Brasil pedindo que Dom Pedro renunciasse, e aqui ele tendo assinado o papel da renúncia. É assim, queridos, que acaba o primeiro reinado. Se você acha que o Brasil foi caótico no primeiro reinado, é que você não faz nenhuma ideia de como vai ser no período regencial. É no período regencial que a coisa fica feia. Sabe por quê? Porque eu só tenho 3 coisas para te dizer. Pontinho, pontinho, pontinho. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer dar essa aula para vocês. E o que vocês precisarem, contem sempre comigo. Um beijão e vamos junto com a nossa farda. Valeu, galera! Tchau, tchau. Beijo.